Muito bem, meus amigos, estou aqui de volta com o programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Eu tenho uma relação de notícias aqui para passar para vocês com relação a Cuca, com relação à contratação, se ele fica ou se ele vai embora, sobre um monte de assunto aqui, acusações de racismo no Corinthians, só faltava essa agora, acusações de racismo no Corinthians, ou seja, o programa hoje está recheado de notícias importantes do nosso Coringão, ok? Mas antes eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, curtem, comentem, compartilhem, me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Conto com você, com a sua ajuda. Vamos lá. Primeira notícia do dia. Cuca não vai sair do Corinthians. Isto é fato. Ele não vai sair. Ele só sai se a diretoria mandar ele embora agora. Caso contrário, ele fica, ok? E mesmo o Cuca sendo um técnico vitorioso por onde passou, ele foi bicampeão brasileiro. Campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, vice-campeão da Libertadores pelo Santos. Um time que já não aparece mais nas mídias esportivas já faz tempo. E ele foi vice. Um lance inusitado fez com que o Palmeiras fosse campeão naquela época. Naquele dia lá que o Santos perdeu. Que eu torci pro Santos, mas não teve jeito. Ele é vitorioso? Ele é vitorioso. Ele é um técnico rico financeiramente? É. Ele poderia parar hoje de dirigir times e ficar sossegado na vida dele, tranquilamente, lá no Paraná, curtindo a família dele, ele não precisava mais disso. Dessa pressão que ele está sofrendo no Corinthians, ele não precisava. Ele não precisava nada disso. Por que ninguém fez isso com o Henrique quando o Henrique foi jogador do Corinthians, zagueiro do Corinthians? Ele ficou no Corinthians 6 anos, o Henrique. Ele foi bicampeão paulista e foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Ok? Acho que é isso. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, não lembro. Mas o Henrique ficou 6 anos e não tinha lacradores nenhum na época do Henrique. Agora que o Cuca veio pro Corinthians, tem lacradores para tudo quanto é folado, né? É gente para mim que gosta de se aparecer. Não tem outra explicação a não ser gente que queira se aparecer. Ele não precisava nada disso, mas ele enfrentou, ele mostrou personalidade. E no Corinthians, o Corinthians precisa de gente que tenha personalidade para comandar a equipe. Não só no time do Corinthians, mas o Corinthians em geral. Precisa de gente que tenha personalidade. E o Duílio, nessa parte, deixa muito a desejar. Com esse jeitinho de ser um bom moço, um bom rapaz, isso ele é honesto, é trabalhador. Ok, mas ele tá para terminar o mandato dele com dívidas, que o Corinthians não melhorou as suas dívidas, não ganhou nenhum título na era do Ilho e sofreu uma das maiores pressões dos últimos tempos na era do Ilho. Então, na minha opinião, deixou a desejar. E o Cuca veio como um bombeiro para apagar os fogos que ali dentro do Corinthians burbura, né? Ele pediu reforços? Pediu 4 reforços. Pediu um zagueiro, ele pediu um lateral esquerdo. Se pediu um lateral esquerdo, e o Bidu? O que fazer com o Bidu? E o outro detalhe, além do Bidu, tá aqui na minha pauta, o Guilherme Biro, que no começo da sua carreira lá na molecada, ele jogava de lateral esquerdo. Por que não tentar o Guilherme Biro, o Cuca que gosta de descobrir talentos por aí, né? Mudar posições de jogadores. Por que não escalar o Guilherme Biro? Por que ninguém consegue escalar o garoto para jogar? Será que ele é ruim, tão ruim assim?
Qual é o motivo que o Guilherme Biro não entra em campo? O Fábio Santos já é fato que não dá mais para jogar no Corinthians. Ídolo, vencedor, campeão Libertadores, campeão mundial, campeão... Nossa, ele ganhou tudo no Corinthians. Tudo. Ok, tá lá na galeria. Lá na galeria. Ele, o Gil, Balbuena, ok? Paulinho. Estão todos lá na galeria de ídolos do Corinthians. Ponto. Agora eu pergunto para você, responde aqui para mim, por que o Guilherme Biro não... Ah, mas ele foi pro meio de campo. Mas ele não pode, nesse momento, jogador tem que tá ali para tudo. Eu já vi atacante, centroavante ir pro gol e defender pênalti. Por que eu não pode tentar escalar o Guilherme Biro na lateral esquerda para ver se o garoto joga? E outra, além do Guilherme Biro, tem o Bidu. Por que não põe esses caras para jogar? O Fábio Santos é fato que não dá mais. O Gil não dá mais. O Balbuena não dá mais. Tomara a Deus que o Caetano recupere e jogue amanhã contra o Remo. Se vai ser escalado, eu não sei. Tem o Murilo também, um garoto bom de bola que está lá na reserva, pedindo passagem. Por que não escalar, como fez com o Robert Renan, João Vitor? Por que não faz com ele também, com o Murilo? Juntamente com o Caetano. Deixa a zaga mais leve. Tira o lateral esquerdo, o Fábio Santos, e põe o Bidu. Se eu sou o Cuca, eu já coloco o Guilherme Biro ali para jogar. Ou eu ponho ele ali, eu ponho ele lá no meio de campo. Mas tem que pôr. Por que não põe o Guilherme Biro para jogar? E elimina esses caras. Não dá, tem muito jogador ali no Corinthians que não serve mais para jogar no Corinthians. O Cuca pediu reforços hoje, mas nós já estamos falando disso de reforços há muito tempo. Agora eu pergunto, Corinthians vai contratar reforços? Eu respondo, não. O Corinthians não vai contratar reforços até o meio do ano. A janela está fechada. Fechada. Não tem como contratar ninguém. E o Corinthians tem um poste lá no Corinthians que ganha 800 conto por mês para não fazer nada, que é o Luan. O Corinthians precisando de meio atacante, de meio campista criativo, e tem um poste lá chamado Luan que não joga, ganhando 800 conto por mês. É uma boa administração essa? É uma boa administração essa do Corinthians? Não vai, o Corinthians não vai contratar. O Corinthians, até o meio do ano, o Cuca vai ter que se virar com esses caras aí. E o Cuca corre um sério risco de não classificar amanhã contra o Remo, não ganhar contra o Palmeiras e perder por Independente Del Valle e tá no alho. Aí vai falar que o Cuca é isso, aquilo, aquilo outro, e não é o Cuca. É o elenco do Corinthians que é fraco. Velho e fraco. É o elenco. Ah, mas então o Fernando Lázaro poderia fazer outro... Não, não poderia fazer um bom trabalho. O Fernando Lázaro não é técnico de futebol. Eu não sei aonde o Duílio tirou isso na cabeça dele e colocou o Fernando... Ah, mas os jogadores pediram para mudar o ambiente. Adiantou alguma coisa? Mudou o ambiente? Bando de jogadores... Ai, nós precisamos de um técnico para mudar o ambiente, que o Vitor Pereira, ele era muito carrasco. Ó, vá para os quintos dos infernos esses jogadores Nutelas, que ganha 800, 900 conto, 1 milhão por mês, e fica reclamando do técnico. Ah, mas se fosse tempos atrás, esses jogadorzinhos de quinta categoria, sabe, da década de 80, de 70, de 60, esses caras não conseguiriam amarrar a chuteira dos jogadores daquela época. Amarrar a chuteira. Eles não conseguiriam. E agora são todos fresquinhos. Tudo Nutella, jogadores Nutellas, pra mim, ok? Voltando a falar do Cuca. Eu aposto minhas fichas nesse cara. Eu aposto. Sabe por quê? Porque ele tem cara do Corinthians.
Ele chegou no Corinthians, mesmo sem precisar, mesmo rico, mesmo poderoso, vencedor nos clubes. Ele veio, ele encarou a torcida, ele encarou a mídia lacradora, ele encarou tudo no Corinthians, sofrendo a pressão que ele está sofrendo para poder vencer no Corinthians. O Corinthians sempre precisou de profissionais como ele, como Vanderlei Luxemburgo, que é saco roxo. Outro que não serve para estar no Corinthians, mas é saco roxo, é o Filipão. Não para o Corinthians, o Filipão não é para o... Eu estou falando técnico saco roxo que entra, ou o jogador veste a camisa do técnico, ou então tá fora. É Filipão, é o Cuca, é o Vanderlei Luxemburgo, que está esquecido, que na minha opinião, antes do Cuca, eu chamaria o Luxemburgo. Ok? Quero ver nego peitar esses caras. Quero ver nego chegar, a turma fala, mas o Corinthians perdeu a grande oportunidade de contratar o Dorival Júnior. O Dorival Júnior não tem a cara do Corinthians. Não tem. Ele não tem a cara do Corinthians. Meu vídeo tá ficando longo, ok? Eu ainda tenho um monte de assunto para falar com vocês aqui, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. À noite eu faço um outro vídeo para vocês. Porque, infelizmente, não dá, o tempo tá grande, tá muito curto, quer dizer, muito curto. Tem bastante assunto ainda para tratar com vocês. Mas eu volto a falar com vocês no próximo vídeo. Só convido vocês a não sair aqui do meu canal e dar essa força para mim, porque o YouTube tá reconhecendo e tá mandando o meu canal para todos vocês assistirem. Estou chegando a 1000 seguidores, graças a você que está me seguindo, ok? Tamo junto. Vai, Corinthians!